Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais um vídeo aqui na Vinci Capital. Nesse vídeo, vamos falar do mercado imobiliário americano, que tem informações aí muito pertinentes para a gente debater. E já, como é de praxe, a gente já começa aí com nossos slides. O primeiro desses assuntos é a questão da idade média dos compradores de primeira casa nos Estados Unidos. Tá? Esse dado aqui ele é um dado interessante porque ele mostra, né, os comportamentos econômicos e o ambiente de negócio que está se formando. Se a gente olha, né, historicamente, esse gráfico até tinha, né, lá da década de 80, mas peguei um pouquinho mais esse recorte de curto prazo aqui, que eu acho que faz sentido. A gente via que antigamente as pessoas compravam com 26, 28 anos, né, a sua primeira casa. Aí teve um platô, né, na década de 2000, notem aqui 31, 32, 30, 31, 32, ok, é uma idade onde as pessoas começam, realmente, de fato, né, já saíram de casa, já estão trabalhando, já estão começando a ganhar dinheiro, ali no início dos seus 30 anos, já casados, começando a ter filhos, tudo, já começa essa demanda por casa. Porém, né, devido a uma série de fatores que nós vamos falar nesse vídeo aqui, as pessoas começaram a partir dos anos de 2021, que foi justamente na bolha de preços aí que a gente viu no mercado imobiliário americano, de 2021, 22 para frente, a ter, né, esse sonho de ter a casa própria, o primeiro imóvel, protelado. E atualmente, em 2025, a idade média dos compradores de casas da primeira casa, né, nos Estados Unidos chegou aos 40 anos. E por que isso, tá? O primeiro grande fator é a questão do Affordability Index, que aqui affordability é a capacidade, é as condições, né, financeiras de compra nos Estados Unidos estão as piores, dá pra se dizer, de todos os tempos. Então hoje os Estados Unidos está muito difícil financiar, as taxas estão caras e as pessoas estão sem condições de tomarem, financiamento. Então, um cenário até relativamente parecido com o que a gente está vendo aqui no Brasil. Mas o mercado americano é um pouco mais drástico, né? As próprias mortgages, né, que são as taxas hipotecárias, chegaram a níveis aí recordes nos últimos 2 anos. Então, esse indexador aqui, o Affordability Index, representa muito, né? Notem que de 2023 para frente esse índice se deteriorou. Lá no ápice da pandemia, em 2020, 2021, com incentivos, com toda a questão governamental e a taxa de juros praticamente zerada, né, a gente viu aí um boom absurdo, né, em termos aí de capacidade de compra. Já no caso agora, né, de 2022, que justamente quando começou a deteriorar demais esse indicador aqui da idade média dos compradores, a capacidade, né, a affordability, né, a capacidade de financiamento e de condições de compra de uma casa pioraram muito, em 2025. Já no caso, né, os preços, né, tiveram uma disparada forte durante a pandemia, isso prejudicou muito, e a gente vê aqui que de 2022, 23 para cá, eles praticamente estão lateralizados, mas ainda num patamar muito caro. A gente não teve uma correção de preço forte, como a gente viu lá em 2008, né, na crise da bolha imobiliária. Isso já era esperado, né, até porque não foi, né, um cenário tão crítico, né, quanto foi lá naquele período, de um excesso de oferta, de bancos retomando casas e coisa nesse sentido. Então não é o mesmo cenário, mas ainda não teve uma correção de preço e nem sei se vai ter, tá. Mas as condições de compra de casas precisam melhorar. E justamente nesse sentido, para melhorar esse indicador, que o próprio Donald Trump fala, né, na hipoteca de 50 anos e tudo, para tentar melhorar as condições de compra de um imóvel novo nos Estados Unidos. É um debate que está tendo no mercado americano, justamente pela dificuldade de as pessoas comprarem a sua primeira casa. Do ponto de vista das casas existentes nos estoques, ainda está muito baixo. Então, esse ponto é o que segurou os preços no patamar que está. Por mais que as pessoas não estão comprando tantas casas, há uma dificuldade de compra, os estoques estão baixos, né? Praticamente metade do que a gente viu lá no ápice da bolha imobiliária em 2006, 2007. Então, esse é um fator importante que ajudou a segurar esse patamar de preços que a gente vê hoje. Mas um indicador que tem chamado bastante atenção é a questão do crescimento da demanda por arquitetos. Esse indicador é um indicador clássico nos Estados Unidos, tá? E ele está praticamente há 1 ano num cenário negativo. E isso não estava acontecendo mesmo nos últimos anos ali. Ele tinha oscilações, né, demandas,
Então aqui, a questão do número de contratos vem caindo, os requerimentos também, estão estáveis ou caindo, e os billings, né, no caso os valores desses contratos estão, né, num patamar de queda. Então como a demanda está muito baixa, né, pelo serviço de arquitetos, os preços dos arquitetos, né, aqui é um gráfico de dispersão, mês após mês estão caindo. Então esse indicador é um indicador antecedente fantástico, ele é muito bom, porque é o início, o projeto começa, né, pelo arquiteto. Então, como a gente ainda vê pouquíssimos, né, pouquíssima demanda por arquitetos, a tendência é de que o mercado americano siga ainda, fraco, siga ainda desaquecido nos próximos meses e anos. O que tem chamado a atenção é que mesmo com essa demanda de novas construções, estoques baixos, tudo, o estoque começou a subir. Tá, então nós estávamos nos estoques mínimos em 2021, 22, 23, e agora para 2025 os estoques começaram a subir. E isso aí é preocupante, porque começa, né, a pressionar os preços, muito estoque, começa a ter que baixar preço. Então, esse aumento aí nos estoques é algo preocupante, porque pode começar a pressionar os preços para baixo. Então, é um indicador muito relevante e justamente, né, nesse cenário todo, condições de compra muito ruins, pessoas levando muito mais tempo para conseguir comprar sua primeira casa, questão de novos projetos poucos, né, novos projetos, e os estoques estão aumentando. Olhem que interessante esse gráfico. Acho que esse aqui é de rachar a cabeça. Talvez pela primeira vez na história, nós temos os imóveis novos mais baratos do que os imóveis existentes, os imóveis em estoque nos Estados Unidos. Isso aqui é muito, muito, muito relevante e mostra que o mercado americano está num cenário ruim, ele não está num cenário natural. Normalmente os imóveis novos têm um preço ligeiramente acima do que os imóveis aí já usados. Então, realmente muito interessante esse gráfico, né? Notem que lá no pós grande crise, né, de 2008, os prêmios chegaram a 38%. Então, porque justamente porque os imóveis daquele período, que tinha muito imóvel, né, fabricado lá em 2006, 2005, 2007, 2008. Naquele período, como se produziu muito imóvel, tinha muito imóvel usado barato para ser vendido. Então o prêmio chegou a 38%. E agora a gente está vendo aí uma escassez de imóvel secundário, puxando os preços para cima do mercado secundário e poucos novos imóveis sendo produzidos. Então, nesse caso aqui, a gente vê um prêmio aí muito, muito baixo, chegando a ser negativo, inclusive. Então, o mercado imobiliário americano ainda vai passar por grandes mudanças nos próximos anos, mas a visão do governo é de reestimular o consumo desse setor, o que pode ser positivo, pode ser uma grande oportunidade para os próximos anos. Então, a tendência, né, de correção não é algo claro, e possivelmente, devido à escassez, a gente veja até os preços retomando um potencial de alta nos próximos anos nos Estados Unidos, principalmente se as condições de negócio lá melhorarem, tá, pessoal? Grande abraço, agradeço a todos, né, que ficaram até o final da call. Quem gostou, curta, compartilhe e comenta, porque isso é importante para nós. Grande abraço e até a próxima.